Questão de número 6. O enunciado diz: em certa região da Terra, a temperatura máxima registrada no decorrer de um ano foi de 42 graus Celsius e a mínima é de 17 graus Celsius. Determine. Letra A. A variação de temperatura entre os instantes em que essas temperaturas foram registradas. Bem, pessoal, vamos primeiro extrair os dados aqui. Olha só. Ele fala que ele tinha uma temperatura máxima de quanto? De 42 graus Celsius, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó. Temperatura máxima. Eu vou colocar a temperatura final igual a 42 graus Celsius. Opa! Travou o vídeo. É igual a 42 graus Celsius, ok? E a temperatura inicial? A temperatura inicial é igual a 17 graus Celsius. Então, é isso que ele diz no enunciado, 17 graus Celsius, ok? Aí quer saber na letra A qual foi a variação de temperatura entre os instantes em que essas temperaturas foram medidas. Isso é, qual foi a variação de temperatura aqui, ó? A variação de temperatura dá para fazer de cabeça, não é isso? De 17 graus Celsius para 42, varia em quanto? Varia em 25, não é isso? Varia em 25, não é? Então, a variação de temperatura é igual a 25 graus Celsius, ok? Então, essa é a resposta da letra A. Só que assim, caso você não queira fazer de cabeça, você pode usar a formulazinha que é essa daqui, ó. A variação de temperatura é igual à temperatura final, TF, menos a temperatura inicial, que é o TI, ok? Então, a variação da temperatura, deixa eu olhar aqui, senão eu fico escrevendo errado. A variação de temperatura é igual ao quê? A 42 menos 17. Então, a variação de temperatura é igual a 25 graus Celsius, tá? Então, essa é a variação de temperatura na escala Celsius. Agora, vamos para a letra B. A letra B quer saber qual é o valor dessa variação de temperatura na escala Fahrenheit, ok? Então, qual que seria o valor dessa variação de temperatura na escala Fahrenheit? Deixa eu colocar aqui. Letra B. Veja bem, para achar a variação de temperatura na escala Fahrenheit, eu vou usar essa mesma fórmula aqui, ó. A variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Só que a temperatura final que eu vou colocar aqui, ó, não é essa temperatura final que está aqui. Eu vou usar, essa temperatura em Fahrenheit, tá? Então, vou ter que converter isso daqui, ó, para Fahrenheit. Ok? E essa temperatura inicial que eu vou colocar aqui, eu também vou ter que converter para Fahrenheit. Ok? Então, vamos converter primeiro essa temperatura aqui para Fahrenheit. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A temperatura em Celsius, certo? No caso, seria essa temperatura aqui, ó. Essa temperatura final que está aqui, ó. Então, seria 42 dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? Novamente, se você quiser fazer a divisão direta aqui, você pode fazer, tá? Mas eu vou fazer do jeito que a gente faz em sala de aula. Do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Fazer multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim, ó. 5 vezes TF menos 32, eu vou colocar aqui, ó, 5, abre parênteses, vezes TF menos 32. Isso tem que ser igual a quê? 42 vezes 9. 42 vezes 9 vai dar quanto? Deixa eu ver aqui. 42 vezes 9 vai dar 378. Então, vai ficar 378. Ok? E agora, o que eu vou fazer? Esse 5 eu vou multiplicar por este termo e por este termo. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes TF será 5 TF. 5 vezes 32 vai dar quanto? Vai dar 160. Positivo com negativo vai dar negativo. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 378. Okay. Continuando aqui do outro lado, certo? Vai ficar assim, ó. Eu vou deixar do lado esquerdo tudo que tem letrinha, então vai ficar assim, ó, 5TF é igual a 378. Este 160 aqui, ó, está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar assim, mais 160.
Então, 5TF é igual a 378 mais 160. Vai aqui, ó, 378 mais 160. Vai dar quanto? 538. Agora é só isolar o TF. Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar assim, o TF é igual a 538 dividido por 5. Certo? 538 dividido por 5, faz aqui, ó, 538 dividido por 5, que vai dar 107,6. Então, a temperatura em Fahrenheit é igual a 107,6 graus Fahrenheit. Ok? Então, essa é a temperatura em Fahrenheit. Lembrando que essa temperatura Fahrenheit aqui, ó, ela vai ser a temperatura final em Fahrenheit, né? Então, vou colocar aqui, ó, temperatura final em graus Fahrenheit, ok? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar a temperatura inicial em graus Fahrenheit. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que a temperatura inicial era 17 graus Celsius. Vamos converter isso para Fahrenheit. Então, vai ficar assim, ó. Novamente, usando aquela fórmula, né? A temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. A temperatura em Celsius nós temos, né? A temperatura em Celsius é 17 dividido por 5. Isso é igual a quanto? Isso é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Ok? Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. Esse termo multiplica aqui e esse termo multiplica aqui. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes TF menos 32 vai ficar 5 vezes TF menos 32. Isso é igual a 9 vezes 17. 9 vezes 17 eu vou fazer aqui. 17 vezes 9 vai dar 153. Vou colocar 153. Ops, 153. Okay? Agora eu vou fazer a multiplicação aqui nos parênteses, né? Esse 5 vai multiplicar aqui e também vai multiplicar aqui, certo? Então vai ficar assim, 5 vezes TF vai dar 5 TF. 5 vezes 32 vai dar quanto? 160. Positivo com negativo, negativo. Isso é igual a 153. Esse 160 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, vou ter isso aqui, ó, 5TF é igual a 153 mais 160. Ops, a folha aqui engarranchou. TF é igual a 153 mais 160. Então, vou ver aqui, 153 mais 160, 313. Ok? Agora é só isolar o TF. Esse 5 está multiplicando pelo TF, passa para o outro lado dividindo. Então, TF é igual a 313 dividido por 5. Ok? Então, 313 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 62,6. Então, vai dar 62,6 graus Fahrenheit. Pronto. Então, esse aqui é o 6, tá, pessoal? É que isso é um pouco rabiscado aqui, ó. Deixa eu rabiscar aqui e escrever novamente, porque senão fica confuso. Isso vai ser igual a 62,6 graus Fahrenheit, ok? Então, essa é a temperatura em graus Fahrenheit, ok? Mas só que essa aqui é a temperatura o quê? Temperatura inicial. Então, vamos recapitular aqui, ó. Primeiro, eu achei quanto que vale minha temperatura final em Fahrenheit. Tá aqui, ó, 107,6. Depois, eu achei a temperatura inicial em Fahrenheit, que é 62,6. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou achar a variação da temperatura em Fahrenheit. Então, a variação da temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura final, que a gente achou lá primeiro, né? Que é 107,6. A folha engarranchou aqui.
107,6 menos a temperatura inicial, que é 62,6. 107,6 menos 62,6 vai dar 45. Então, a variação da temperatura em Fahrenheit é igual a 45 graus Fahrenheit, tá? Ok? Então, está respondida a letra B. Se você for ver lá na letra A novamente, você vai ver que a variação da temperatura em Celsius foi de 25, não é isso? A variação da temperatura em Celsius foi de 25. Porém, a variação da temperatura em Fahrenheit foi de 45. Foi de 45. Tá? Você vê que a variação da temperatura em Celsius dá um valor diferente da variação da temperatura em Fahrenheit. Tá? Se fosse das escalas Celsius para Kelvin, certo? Seria o mesmo. A variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Porém, da Celsius para Fahrenheit, a variação da temperatura vai ser diferente. Tá bom? Então, esta aqui é a resposta da letra B.